Se você encontrar pegadas de lobo na mata e, alguns metros depois, elas se transformarem em pegadas humanas, corra sem olhar para trás. Ninguém leva esse tipo de aviso a sério até ver com os próprios olhos. Foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Ele sempre foi o tipo de pessoa que desacredita dessas histórias. Cresceu ouvindo relatos de gente que dizia ter visto coisas estranhas na floresta, sons que não eram de animais, vultos que se moviam rápido demais, passos que não seguiam lógica nenhuma. Para ele, tudo isso era exagero. Medo transformado em imaginação. Até aquela noite. Daniel tinha decidido fazer uma trilha sozinho. Não era a primeira vez. Ele gostava do silêncio, da sensação de estar isolado do mundo. Só que, naquele dia, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado. O vento quase não existia. E o silêncio não era normal. Continue prestando atenção nisso. Porque o silêncio na floresta nunca é total. Sempre tem algum som. Insetos, folhas, vento, qualquer coisa. Mas ali era como se tudo tivesse parado. Ele percebeu isso quando já estava longe demais para voltar rápido. Mesmo assim, seguiu em frente. Alguns minutos depois, encontrou as pegadas. Eram grandes. Fundas. Claramente de um animal. Um lobo, talvez. Algo pesado o suficiente para afundar o solo úmido com facilidade. Daniel se agachou para observar melhor. Aquilo era recente. Muito recente. O detalhe estranho veio logo depois. As pegadas não seguiam um padrão normal. Elas iam em linha reta, sem desvio, como se a criatura soubesse exatamente onde estava indo. Isso ainda vai piorar. Daniel decidiu seguir o rastro. Não por coragem, mas por curiosidade. Aquela sensação estranha de que algo não fazia sentido estava começando a incomodar mais do que o medo. E então, aconteceu. Depois de alguns metros, as pegadas mudaram. Não foi algo gradual. Não foi uma transição suave. Simplesmente, deixaram de ser pegadas de lobo. E se tornaram pegadas humanas. Descalças. No mesmo alinhamento. No mesmo ritmo. Como se fosse a mesma coisa. Daniel congelou. O coração acelerou de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. As pegadas humanas estavam mais profundas do que as de lobo. Como se quem estivesse ali fosse mais pesado do que deveria. E naquele momento, ele teve a sensação mais perturbadora de todas. Ele não estava mais sozinho. Se você estivesse no lugar dele, você continuaria seguindo ou começaria a correr agora? Daniel não correu. E esse foi o segundo maior erro da vida dele. Por alguns segundos, ele só ficou parado, tentando convencer a própria mente de que aquilo tinha uma explicação lógica. Talvez alguém estivesse andando ali antes. Talvez as pegadas só estivessem sobrepostas. Talvez fosse só impressão. Mas não era. As pegadas humanas não estavam por cima das de lobo. Elas começavam exatamente onde as outras terminavam. Sem interrupção. Sem mistura. Como se algo tivesse mudado no meio do caminho. O ar ficou ainda mais pesado. Daniel sentiu um arrepio subir pelas costas, lento, gelado. Ele olhou ao redor, tentando encontrar qualquer sinal de vida. Qualquer som. Qualquer movimento. Nada. Nem vento. Nem folhas. Nem insetos. Só o silêncio e aquela sensação crescente de que ele estava sendo observado. Isso ainda vai piorar. Mesmo assim, ele deu o primeiro passo. E começou a seguir as pegadas humanas. Cada passo dele parecia alto demais naquele silêncio absurdo. O som da própria respiração estava pesado, irregular. Ele tentou andar mais devagar, como se isso pudesse diminuir a presença dele ali. Mas algo estava errado. Muito errado. As pegadas começaram a mudar de comportamento. Antes, estavam alinhadas, quase perfeitas.
Agora, começavam a desviar. Pequenos movimentos laterais. Como se quem estivesse andando tivesse começado a perder o controle. Ou pior. Como se estivesse procurando alguma coisa. Daniel sentiu o estômago revirar. As pegadas começaram a se aprofundar mais e mais, como se o peso estivesse aumentando a cada passo. E então, ele ouviu um estalo seco atrás dele. Daniel travou. Não foi um som alto. Não foi algo exagerado. Foi pequeno. Quase insignificante. Mas naquele silêncio absoluto, parecia um grito. Ele não queria olhar. Na verdade, tudo dentro dele dizia para não olhar. Mas ele olhou. Devagar. Sem respirar. E não havia nada. A floresta continuava imóvel. Escura. Vazia. Só que tinha algo diferente. As pegadas no chão tinham parado. Exatamente onde ele estava. Como se aquilo que ele estava seguindo tivesse parado também. E estivesse agora, bem perto. Se você estivesse ali, você confiaria no que seus olhos mostram ou no que seu corpo está tentando te avisar? Daniel sentiu antes de entender. Aquele tipo de sensação que não vem dos olhos, vem de algum lugar mais profundo. Um alerta cru, instintivo, impossível de ignorar. O corpo dele travou. A respiração ficou curta. E o silêncio ficou ainda mais pesado. Porque agora ele não parecia mais vazio. Ele não via nada. Mas havia algo ali. Algo próximo demais. Daniel tentou dar um passo para trás. E então percebeu. As pegadas no chão não estavam mais paradas. Elas tinham mudado de posição. Sem som. Sem aviso. Um novo par de marcas apareceu um pouco mais à frente de onde terminavam antes. Como se algo tivesse dado um passo. Na direção dele. Daniel sentiu o coração bater tão forte que parecia ecoar pela floresta. Ele olhou fixamente para o chão, tentando acompanhar qualquer movimento. Cada músculo do corpo dele estava tenso, pronto para reagir. E então... outro passo. Dessa vez, mais perto. A terra afundou sozinha. Sem nada visível tocando nela. Mas a marca estava lá. Recente. Funda. Pesada. Como se algo invisível estivesse se movendo bem na frente dele. Daniel começou a recuar. Lento. Sem virar as costas. Sem piscar. Mas quanto mais ele se afastava, mais rápido aquilo avançava. Sempre na direção dele. As pegadas já não pareciam mais humanas. Os dedos estavam alongados demais. A distância entre um passo e outro, impossível para qualquer pessoa normal. E então, o som voltou. Mas não era um galho quebrando. Era respiração. Pesada. Úmida. Próxima. Muito próxima. Tão próxima que Daniel podia sentir o ar quente batendo contra o rosto dele, mesmo sem ver absolutamente nada. Foi nesse momento que ele entendeu. Aquilo não estava só seguindo ele. Aquilo estava cercando. E quando ele finalmente decidiu correr, foi quando o silêncio desapareceu de uma vez. Se você estivesse no lugar dele, correria sem olhar ou tentaria encarar o que está vindo na sua direção? Daniel correu. Não pensou. Não olhou para trás. O corpo simplesmente reagiu. E, por um instante, pareceu a decisão certa. O som da própria corrida quebrou o silêncio sufocante da floresta. Galhos estalando sob os pés, folhas sendo esmagadas, a respiração descontrolada. Ele só queria sair dali. Só queria alcançar qualquer sinal de estrada, qualquer coisa que significasse segurança. Mas então, algo mudou. Porque o som atrás dele não era mais invisível. Agora, havia passos. Pesados. Rápidos. E estavam acompanhando o ritmo dele. Daniel tentou acelerar,
mas a sensação era clara, e não importava o quanto ele corresse, aquilo estava sempre na mesma distância. Nem mais longe. Nem mais perto. Sempre atrás. Sempre presente. E então, ele cometeu o pior erro. Ele olhou. Por menos de um segundo. Mas foi o suficiente. Não havia um corpo completo. Não havia forma definida. Era como se a escuridão tivesse se dobrado, ganhado volume, se movendo contra a lógica. Algo alto demais, torto demais, com membros longos que pareciam mudar de lugar a cada passo. E os olhos? Não estavam no lugar certo. Na verdade, pareciam estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Daniel tropeçou. Caiu com força no chão úmido. O ar saiu dos pulmões dele num impacto seco. Por um segundo, tudo ficou turvo. Confuso. Distante. E quando ele tentou se levantar, as pegadas estavam ali. Paradas. Bem na frente dele. Mas não eram mais de lobo. Nem de gente. Eram dos dois. Misturadas. Como se aquilo tivesse decidido não escolher mais uma forma. O silêncio voltou. Total. Pesado. E a respiração estava agora bem acima dele. Nunca encontraram o corpo de Daniel. Só as marcas. Começando como pegadas humanas e, poucos metros depois, se transformando novamente em pegadas de lobo, indo em direção à parte mais profunda da floresta. Como se algo tivesse saído dali e levado outra coisa no lugar. Se você encontrasse esse rastro hoje, você pisaria nele ou fingiria que nunca viu? E mais importante, se isso realmente acontece, quantas pessoas já seguiram essas pegadas achando que estavam sozinhas?